Análogo a Siddhartha Gautama, saí por este mundo afora, numa viagem virtual, e vi os pobres e miseráveis, e muita fome, peste e dor, muita falta de amor. Fui além das minhas fronteiras, caminhei no infinito, chafurdado em meu conflito, angustiado e tão aflito, não achei a solução. Mas o mundo sempre esteve lá, e eu sempre estive aqui, no meu mundinho inanimado, deste mundo alienado, que parte de mim para fora, enquanto tudo lá fora continua sempre um caos. Pois o mal sempre foi mal, mas o bem sempre venceu, e venceu até morrendo, pois por mim ele morreu. E eu vejo os pobres e miseráveis deste mundo egocêntrico, então filósofo nesta vida, eu reflito a miúde sobre as coisas deste mundo. Esse é um poema que eu inseri, cujo título é Sobre as Coisas deste Mundo. Eu inseri neste livro: as estrelas brilham, mas não falham. Mais uma das minhas obras que se encontra tanto no site Amazon, tanto na Amazon como no Clube dos Autores. Parte de um sonho, de uma esperança, de uma comunhão que partiu da subjetividade em relação ao paradoxo deste mundo que sempre nos surpreende, que cada dia parece tornar-se pior. Cada dia não, parece não. Acredito que cada dia torna-se pior. O homem cada dia parece mais chafurdado nos seus próprios erros, cada vez mais envolvido com sua própria malignidade, o que torna difícil acreditar na teoria da evolução, porque na verdade parece que nós estamos evoluindo ao invés de evoluir. Mas eu não desejo agora, neste momento, ficar filosofando. Eu comprei esse livro, e esse livro aborda sobre uma jovem sonhadora, que desde criança vivendo entre os paradoxos da vida, mas acima de fazer uma propaganda deste livro, é uma analogia à realidade, o que aborda as nossas vidas em relação ao cotidiano, da violência que assola, da escravidão das drogas, quantos jovens escravos das drogas, da violência infantil, cujo qual também aborda esse livro. Mas a grande realidade é que também fala sobre os sonhos, sobre a certeza daquele que acredita e que vive talvez de uma forma subjetiva, de uma forma intrínseca na sua fé e na sua esperança. Por isso a inspiração deste poema,
fazendo também uma analogia a Siddhartha Gautama, ou seja, Buda, que segundo a filosofia, segundo a história, saiu peregrinando até que encontrou o seu nirvana. Eu, na minha forma de pensar, por experiência, encontrei a minha luz e esta luz se chama Jesus Cristo, o ponto de equilíbrio. Quando eu me converti, eu me lembro de uma canção, eu tão cheio de mim, acreditando na minha força e nos meus ideais. É uma canção bastante simplista, do conjunto, o grupo Koinonia. Eu repetia várias vezes: quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos salvar. E continua na canção: quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor levantou a sua mão e me deu a vitória. Bom, a música se foi, vieram novas músicas, mas a fé, a esperança e a confiança nesse Deus, ironicamente, paradoxalmente, quando eu tinha tudo para desistir por causa das frustrações, entre elas livros tais como este, das vezes que eu passei por provações, privações e por humilhações, os momentos de angústias, quando não restava mais nada senão as lágrimas para chorar. Mas depois de cada tempestade, eu via o meu Senhor se achegar diante de mim, trazendo a calmaria. E todas as vezes que as águas se agitavam e o mar da minha vida se fazia revolto, pela fé eu podia perceber e caminhar sobre as águas do mar em direção a mim, acalmando a tempestade, entrando no meu barco. Se um dia esse meu trabalho seja deste livro ou de tantos outros livros se tornarão uma verdade, hoje não mais com aquele desejo de quando eu ouvi a canção de Koinonia, quem pode livrar como o Senhor é o título. Na época eu queria mostrar que eu era melhor do que os outros. Hoje eu entendo que eu não sou e não quero ser melhor do que os outros, mas sim o melhor para os outros. Na época eu sonhava em mostrar quão profundo era a minha sabedoria, os meus talentos, a minha filosofia. O que me levou a buscar conhecimentos de várias nuances, vários personagens, tais como o próprio Siddhartha Gautama. Mas a grande realidade é que eu não fui muito a fundo, apenas queria saber dos testemunhos destas pessoas, do que eles tinham para falar. Com o tempo vieram o esvaziamento, justamente por causa das tempestades, das decepções e das frustrações. Hoje o meu desejo, acima de tudo, eu sei que isto é meio clichê, mas é ganhar almas, transformar vidas. Esse trabalho meu chegue, o meu sonho não é para que eu mostre as minhas habilidades, mas que o meu trabalho, tal como este livro aqui, seja uma porta aberta para a esperança de muitos que jazem sem esperança alguma. Que não olhem para mim, mas que olhem para a luz e que olhem para Jesus. Porque na caminhada de mim fui perdendo tudo. Frustrações, desilusões. E hoje, depois dos 60, eu me vejo um homem amadurecido, um homem calejado, um homem que muito foi ferido, que teve na solidão da lida lamber suas feridas enquanto elas se cicatrizavam. Mas o que ficou de bom foi a comunhão intrínseca com esse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Não, eu não sou um derrotado.
eu não sou um frustrado, porque à medida que eu fui diminuindo, Cristo foi crescendo. E eu fui me enchendo do seu amor, da sua graça e da sua esperança. E hoje, Ele se torna tudo em minha vida, indiferente de qual será o final. Eu continuo pedindo a Deus que alargue as minhas fronteiras, não mais por minha causa, porque depois dos 60 anos, mas quantas pessoas estão perdidas, seja na escravidão das drogas, do álcool, e eu ainda creio que Deus pode usar o meu trabalho para alcançar essas vidas. E um outro desejo intrínseco a mim, que perdurou mesmo naquela época e que não foi retirado, é que eu possa ser um recurso para tantos missionários, porque quantos missionários tomaram lugar de personagens como Siddhartha Gautama, que peregrinou em busca da sua plenitude. Estou falando de tantos missionários que roubaram meu coração. Homens como o próprio Conde Zinzendorf, que se tornou um referencial, que em Hermut ajudou a tantos, aos moravianos, e enviou tantos missionários. Como o próprio David Brainerd. Esse é o meu anseio, que a minha vida, não só meus livros, se converta em pão para missionários, porque quantos estão perdidos nos rincões desta vida, às vezes perseguido, às vezes faminto, e eu gostaria de ser uma mão que pudesse ajudar através do meu trabalho.